Olá, eu sou a Camila Silva, tenho 32 anos, sou uma mulher preta, pouco retinta, cabelos crespos na altura do ombro, tô usando uma blusa branca com detalhes coloridos e com fundo branco aqui atrás de mim. Fala galera, Ronte falando. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Galera, nossa convidada de hoje aqui, primeira mulher no nosso canal, primeira mulher a falar do Portas Abertas. Nossa convidada é publicitária, tem passagens aqui pelo Groupon, pelo PayPal, pelo Mercado Pago e hoje está numa das maiores companhias do mundo aqui, o Google. Camila Silva, Business Sales Executive do Google. Cara, bem-vinda, cara. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada pela oportunidade também. Estou super feliz em poder contribuir um pouquinho da minha história. Espero que possa inspirar quem está ouvindo também. Show. Galera, nossa conversa de hoje aqui, a gente vai conhecer um pouco dessa história da Camila. Ela tem uma origem super bacana aqui, uma construção de carreira super legal. E aí, vamos começar já por isso, cara. Cara, hoje você está no Google. Conta um pouco como foi isso, né? Como é que foi chegar aqui? Qual que foi tua trajetória? Como é que você passou por PayPal, Mercado Pago, algumas multinacionais aqui e hoje está no Google. Conta um pouco para a galera como é que foi essa trajetória profissional, por favor. Legal. Muitas vezes, né, as pessoas acabam vendo as três últimas, né, empresas multinacionais, como vocês falaram, mas eu saí de um mercado que vários brasileiros, milhares, começaram também, né? Então, eu comecei minha carreira aí com 18 anos, fiz no telemarketing, né, basicamente na Atento. Eu era operadora de telemarketing de cobrança, então, eu fiquei lá no meu primeiro ano, foi bem depois de sair do ensino médio, né? Então, minha mãe falou assim: "Ei, Camila, vai trabalhar, fazer faculdade", né? Deu aquela pressão. Eu não sabia bem exatamente o que fazer, do que eu queria, tal. E como não tinha experiência, né? Então, acho que é importante até dar um contexto. Eu sou uma mulher preta, periférica também da cidade de São Paulo. E lá a gente não tem tantas opções, enfim, até como algumas outras pessoas têm. Então, eu comecei minha carreira no call center. E depois de lá, que eu fiquei um ano na Tento, eu continuei no call center, junto atrelando a faculdade, né, que fazia a Uninove. Então, eu sempre saí do telemarketing, mas aí eu comecei a ficar especialista em cobrança. Então, eu comecei a atuar em alguns escritórios de advocacias que o banco contratava, né, algumas empresas como o Bradesco, Banco Sofisa, enfim. E lá eu era responsável, olha que louco, eu era responsável em negociar as dívidas dos clientes que estavam com a parcela do carro em aberto. Então, desde quando ele atrasava uma de 60 ou até quando ele estava atrasando 55 de 60, né? E a nossa meta era sempre as entregas amigáveis. Então, basicamente, meu trabalho era convencer as pessoas a devolverem um carro para o banco, o carro que elas já tinham, né, pagado uma grande parte. Então, sem perceber, eu já vendia, né? Mas o meu processo era de cobrança. Então, acho que lá eu sempre fui uma pessoa muito criativa e eu sempre tentei ver fora da caixinha, né? Então, eu não era muito aquela pessoa que te ligava: "Olá, meu nome é Camila, fala não sei o que lá, não sei o que lá, tudo bem?" Não, eu sempre falava: "Tudo bem, Ronde? Poxa, aqui é a Camila, tal, sou do escritório tal X do Banco Bradesco ou do Banco X, e eu vi que você, poxa, está com algumas questões aí em aberto, eu estou ligando para te ajudar." Né? Queria muito entender como que eu consigo otimizar isso, ou como a gente consegue pensar alguma solução, tal. E isso sempre acabou sendo um diferencial, né? Porque por mais que as empresas fossem muito padrões, que era a minha dificuldade, que tinha uma monitoria, que tinha um script, eu sempre quis criar o meu script, né? Então, eu sempre falava que cada cliente era um cliente. Então, desde falar para uma senhorinha de idade que tinha financiado um carro para um genro que nem existia mais, para ela guardar dinheiro embaixo do colchão, eu falava isso de verdade, para ela conseguir juntar dinheiro para fazer um acordo para o banco e até, de repente, de realmente mostrar que aquilo faria mais sentido, né? Então, eu comecei a me destacar até dentro dessa carreira, sempre tentando pensar um pouco fora da caixa e tratando pessoas sempre nesse lado mais pessoal, no sentido Mais de humano. mais humano. Exatamente isso. Eu acho E que aí tem um de ponto lá eu fui. legal que você comentou aqui, né? E aí até para a galera ter o contexto aqui, né? Quando a Camila me contou um pouco dessa história antes da gente começar a gravação aqui, eu também trabalhei em empresa de call center, comecei minha carreira ali e cara, o quanto aquilo gera uma base para você absurda, né? Porque assim, independente de ser ativo, que era o teu caso, eu nunca fui ativo, eu sempre fui receptivo. Mas cara, você tá pro telefone tentando resolver um problema, tentando ajudar alguém, né? Então essa empatia, esse criar esse elo com as outras pessoas parece que não, mas assim, o call center gera para quem presta atenção nessa oportunidade esse conhecimento que a maioria das pessoas que não passaram por esse tipo de experiência
não tem, né? E como você falou bem aqui, né? Se colocar no lugar do outro, como é que eu posso ajudar alguém, né? Então ali começou a tua veia, vamos dizer assim, comercial, né? Fazendo uma Exato. venda em prol de uma melhora ali, de trazer o resultado para a companhia. Isso, e eu sempre entendia que muitas vezes, eu acredito que em tudo na vida, tá? Onde a gente tem que acreditar muito naquilo. De repente, Uhum. eu sempre acreditava que, o pessoal fala, mas o cara vai devolver para o banco. Mas aí eu sempre puxava Detran, assim, eu ia assim, munida de argumentos, né? Eu falei assim, poxa, tem dívidas atrasadas no Detran, tem alguma questão, tá numa situação difícil, né? Você vai ficar com uma restrição por muito tempo. Então, faz sentido, às vezes, você ter o seu nome de volta, né? Reestruturado e começar do zero. Então, as pessoas muitas vezes sensibilizavam, era um valor super irrisório na época, mas a gente está falando de call center, que é um cenário totalmente diferente. Então, para mim, além da comissão, enfim, eu tinha aquele propósito sempre de ajudar. E é o que você falou, eu acredito que os profissionais que passaram por um call center, eles têm muito essa visão e essa empatia de ouvir, né? Muito mais a pessoa que está do outro lado, e até quando me ligam, enfim, para vender algum serviço que não faz sentido, eu faço até hoje, eu sempre dou um feedback, falo assim, poxa, você foi muito bem, parabéns, ou poxa, né? Eu me dou essa liberdade porque eu sei que para mim faria sentido. Mas trazendo um pouco, fui passando, fui galgando de escritório sempre, aí eu fui começando a ir para escritórios maiores, né? Enfim, com novos desafios muito maiores também, até que eu cheguei naquele momento que eu peguei e falei assim, tá, e aí? Eu tô na publicidade, né? Eu já estava cursando. Tinha muito quando você cursa publicidade, essa pressão de trabalhar em agência, de fazer, e eu falei assim, cara, eu me vejo zero trabalhando em agência, em atendimento, não é isso bem que eu quero. Eu sempre fui muito criativa, né? Então, para você ter ideia, numa empresa que eu atuei, a gente fez um jingle falando de, sabe, de cobrança, incentivando os clientes a venderem. Então, eu sempre tive essa pegada muito forte do marketing dentro de mim, sem mesmo saber. Então, saindo ali da cobrança, eu tive um gerente, o Anderson, que ele trabalhou comigo num desses escritórios. Ele falou assim: Cá, abri uma corretora de plano de saúde e eu queria muito que você trabalhasse comigo. E eu falei: Poxa, Anderson, mas eu só sei cobrar, eu não sei vender, nunca trabalhei com venda, acho que não tem nada a ver. Ele falou: Cá, se você sabe cobrar, você sabe fazer o mais difícil da venda, que é convencer, fazer follow-up, enfim, ficar ali em cima. Então, você vai conseguir tirar de letra. E aí eu saí totalmente num cenário que eu sempre fui CLT, fui trabalhar praticamente, né, sozinha Aprendendo, mesmo. né? Eu Isso, equipo. exato, e sem salário, só com comissão, e a venda para quem trabalha nessa área era porta a porta, né? Então era pegar a bolsinha aqui embaixo, a prancheta, e realmente com uma base, fazer uma prospecção e vender plano de saúde, né? Então, para mim foi muito bom, porque eu comecei a aprender bastante sobre vendas, sobre como que funcionava essa escutativa, de entender os problemas, só que eu sempre fui muito coração, então o pessoal contava os problemas, as dores, eu ficava assim, né? Assim, não, vai dar tudo certo. Eu sempre, é o meu perfil, né? Uhum. E fiquei com ele, acho, quase um ano. Aí depois, realmente, tive uma oportunidade de um melhor amigo, que ele falou assim, Cá, tô trabalhando numa multinacional e eu tô ganhando 4 dígitos. Para vocês terem ideia como era Caraca, 4 discrepante. dígitos? Que ano que era É, isso? era, eu não sei se estou falando os dígitos certos, mas era R$ 2.000 que ele ganhava, mais Ah, R$ tá 2.000. bom. Tá bom. Então, isso era em 2012, 13, bastante tempo atrás. E aí eu falei, caramba, eu quero trabalhar numa multinacional também. Imagina, eu era super periférica, nunca tinha acessado esses locais assim. E Não, o aí eu olho fiz brilha, né? Você fala, cara, eu conversando esses dias com uma amiga aqui, eu falei disso, cara, não é tudo que você conseguiu até aqui, mas você percebe que você pode muito mais, né? E isso te abre uma energia, né? Uma força para você correr atrás que é fora de série, né? Imagino que foi essa sensação que você teve. Você olhou e falou, cara, eu posso mais, né? Não é só o que eu já tenho, dá para conseguir mais ainda, né? E era tipo R$ 2.000 de salário, sem comissão. Eu vou receber só de salário. Olha, para vocês terem ideia do mindset, como era do tipo, de conseguir acessar alguns espaços que eu não tinha nem ideia de como eu ia sair de uma Atento ou de uma empresa de cobrança que eu estava ali, né, muitas vezes muito atrás, né, e ter um pouco mais de acesso. Ele falou assim, não, você vai ser, acho que, auxiliar comercial, alguma coisa assim. Então, eu fui para a entrevista super imatura, eu lembro na época, e aí eu tenho muito carinho com todos os líderes que passaram pela minha vida. E aí eu fiz a reunião para trabalhar com telecomunicações. Era uma empresa que vendia SMS. E eu lembro até hoje que na entrevista eu falei exatamente assim: olha,
Se você me... eu tô aprendendo a vender, mas se você me contratar, eu tenho certeza que você vai mudar a minha vida e eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos. Eu falei isso na entrevista. Nossa. E eu sei que a diretora me adorou, assim, no nível que não, eu vou ensinar tudo para ela, vai, vamos fazer. E aí eu comecei a trabalhar na minha primeira multinacional, foi a IPcorp, Talco Telecom na época, vendendo SMS, que hoje em dia tá cada vez menos. E foi o meu processo de aprendizado mesmo. Então, eu tinha um perfil mais hunter, né, de caçar oportunidades, de ir atrás. Então, tudo que eu comecei a aprender como vendendo porta a porta, eu comecei a deixar algo mais... Era um cargo mais inside sales, né? Então, algumas vezes eu tive possibilidade de fazer algumas viagens pela empresa. Então, imagina para uma mulher preta periférica viajar pela empresa, pegar um avião e ir até o Rio de Janeiro para fazer uma reunião. Então, para mim, eu estava assim, caramba, existe esse mundo, né? Não, E eu acho que aquela é primeira importante. vez que você entra no hotel, né? Fala, cara, estão pagando para mim ficar no hotel, né? Como assim, né? Eu lembro da minha primeira vez, eu não sei se foi coincidência aqui que a gente tá fazendo check, e galera, para quem tá ouvindo, a gente não combinou isso, tá? Os dois vieram de uma situação periférica, os dois aqui começaram a trabalhar em call center. A minha primeira viagem de trabalho foi para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava numa empresa de call center e atendia a TIM. Eu era analista de treinamento da TIM. E aí eu tive que ir para o Rio para aprender coisas novas. Cara, eu lembro de eu indo para o aeroporto, assim, deu no avião. Eu falei, cara, primeira vez que, tipo, estão pagando trabalho, estão pagando para mim viajar de avião. Cara, muito legal. Fica tranquila, não tem problema, cachorro junto com a gente. É coisas do home office, faz parte. Deixa rolar, ele faz parte do nosso vídeo. Fica tranquila. Humano Tá também. bom, sem problema, porque a gente tem alguma participante aqui ativa. Tá bom. Mas aí Se ela foi quiser para mim. aparecer, depois você traz ela, tá? Pode deixar. E aí eu fiquei super, assim, realizada, né? Poxa, eu estava numa multinacional, uma curva de aprendizado também. Saí de lá da Talco, porque eu recebi uma proposta, né? Uma que o produto do SMS ele acabou ficando extinto, né? E a empresa acabou não querendo investir. Então eu tinha a possibilidade de ir para telecom, mas não era algo que eu estava muito, sabe, na vibe. Eu gostava muito do produto, trabalhar com tecnologia. E aí eu decidi não manter mais na empresa e encarar um outro desafio. E aí nisso é muito cômico, porque eu saí de um cargo que eu era como se fosse uma... Não era uma executiva ainda, mas eu era como se fosse uma analista, e recebi uma proposta de uma empresa de marketing, né, de pós-graduação, enfim, que era a BI International, para ser gerente comercial. Ou seja, eu saí de um cargo de analista, iria para ser gerente comercial para ter uma equipe de 3 pessoas. Então, na minha cabeça na época, eu falei assim, se surgiu a oportunidade, vamos, mas eu não tinha muita experiência com gestão. A gestão que eu tinha era das minhas demandas, mas nunca com pessoas. E aí eu fui para esse desafio super. Hoje eu vejo com bastante falta de maturidade, porque como eu fazia a gestão dessas 3 pessoas, eu era muito coração, né? Muito assim, tipo, poxa, eu tô mal, não sei o que lá. Eu falei assim, não, tudo bem, vamos fazer juntos. E muitas vezes eu deixava de gerenciar para ajudar a vender também, né? Então eu vejo com um pouco de maturidade, mas foi muito bom para eu começar a entender quais os KPIs de uma gestão precisa, o que você entender que a pessoa A é diferente da pessoa B, que é diferente da pessoa C. Não sei se você já passou por esses saltos assim, sabe? Cara, De um já. cargo. E eu acho que esse é o momento mais difícil da carreira, né? É quando você deixa de ser gestora de si mesmo, né? Que você só cuida das suas atividades, como você falou. Você está ali como analista, como especialista, mas é você carreira solo. Aí, de repente, você tem uma galera que responde para você. E o resultado deles também é o teu resultado, né? Então, você precisa aprender a fazer os outros fazerem. Cara, isso leva um tempo, você precisa de bagagem, né? Você precisa de musculatura, você precisa. E eu acho que, como você fez aqui, tá, cara? Eu acho que esse é o lance. Meu, no começo você vai tentar fazer pela pessoa. Aí você percebe que ela não é você. Então ela vai achar o jeito dela de fazer. E aí você começa a entender que você tem que dar dicas e não fazer pela pessoa. E aí você vai aprendendo e entendendo qual que é o teu jeito de fazer gestão, né? Mas eu sem sombra de dúvida, acho que é o momento mais difícil da carreira. Você começar na vida de gestor, porque você está descobrindo um mundo gigantesco, né? Foi exato isso. E assim, e eu tratava com muito carinho, assim, sabe, de querer fazer, de querer ensinar, enfim, e falar assim, não, gente, mas eu preciso bater meta. Então eu vejo assim hoje com um olhar que foi muito bom para conseguir me fazer pensar, de ter, sabe, essa gestão de pessoas, mas eu sinto que hoje talvez eu agiria de uma outra forma.
Mas para a construção foi boa, até que num belo dia eu tinha uma reunião com uma pessoa interessada em fazer um curso, e meu time todo tinha faltado, não tinha ido, estava eu sozinha. E aí era para vender um curso de MBA fora do Brasil, e era uma pessoa que trabalhava, uma gerente que trabalhava no Groupon, que era uma empresa que estava quase 4 quarteirões à frente do escritório que eu estava na Paulista. E na época, eu estava fazendo meu TCC na faculdade sobre o Groupon. E tinha uma menina que estudava com a gente, que trabalhava lá. Eu falei assim, nossa, você trabalha no Groupon, uma multinacional, que massa! Achei incrível. E aí calhou dessa interessada, vim procurar esse curso. E aí, conforme eu vendi o curso para ela, ela ficou super entusiasmada. Ela falou assim, cara, você é muito, sabe, você tem muita desenvoltura para venda. Você já pensou em trabalhar no Groupon? Eu falei, não, para mim era um sonho muito Groupon, né? Mas eu sempre fui assim, Rondinelli, eu sempre fui assim, não, vamos. Aí eu falei assim, eu lembro que eu até perguntei para ela, amiga, conta qual que é o babado, o que tem que fazer exatamente? Aí ela falou, só manda o currículo. Eu mandei o currículo num dia, no outro dia me chamaram para entrevista, e a entrevista, eu lembro até hoje da entrevista que eu tava super nervosa. Falei assim, nossa, como que vai ser? Eu falei assim, eu vou ser eu mesma. E aí eu fui basicamente conversando mesmo. E aí ela falou assim, não, vamos começar, eu acho que você tem super perfil. E aí eu comecei a minha carreira no Groupon, e eu vou te falar que a minha vida mudou 360, assim, num grau. Trabalhar numa multinacional no sentido de que tem vários países, o Groupon era na época que era no auge de compras coletivas, era líder ali no segmento, e eu tenho 2 momentos ali, acho que dentro do Groupon. Tem o primeiro momento que eu estava ali começando a ocupar aquele espaço, mas teve aquele momento que eu era a única ocupando aquele espaço, né? Então, lá no Groupon eu era uma executiva, né? Uma key account, então eu fazia todo o processo de buscar potenciais parceiros, e até também gerenciar as contas, mas também eu me vi como uma única mulher negra, né, nesse cargo ali. Então, começa a ter algumas situações do tipo que você começa a conviver com pessoas que teriam uma vida muito diferente da sua. Eu lembro que quando você entra numa empresa, muitas vezes você não entra com uma grana, né? E no meu caso foi muito assim. E aí todo mundo, não, vamos almoçar, reunir a galera, tal. E eu lembro muito desse dia que a gente foi no Johnny Rockets, e eu nem conhecia, nem sabia que existia. E eu falei assim, é o quê, gente? É uma hamburgueria. E eu juro, Rondinelli, tinha R$ 25 com o dinheiro da passagem. Aí você imagina, eu entrei nessa empresa, eu quero participar de tudo. Aí tem sempre uma pessoa que te abraça nos primeiros dias, né? Aí eu falei, olha, eu não tenho grana assim para participar, eu posso comer só um hambúrguer, só para ir, que eu quero fazer parte. Ela, não, fica tranquilo, pode fazer parte. Só que o que aconteceu? Só um minuto, agora a gente vai ter que parar de ver. Ela ficou bravinha. Você falou de hambúrguer, ela ficou querendo comer um hambúrguer, foi isso? Não, certeza, bateram na minha porta, nunca batem na minha porta aqui. Nós vamos ter que mudar de lugar, porque vão quebrar aqui do lado. Home office, peraí. Tranquilo. Coisas do home office, faz parte. Só para desestabilizar meu chakra, gente. Eu não consigo. Fique em paz, tá tudo bem. Cara, mas vamos ver se tá tudo bem, aí a gente volta aqui de onde você retomou, porque eu acho que tem um ponto super legal aqui. Você estava comentando da galera ir para uma hamburgueria, né? E aí você fala, putz, meu, não tô com essa grana aqui, mas eu quero estar junto com a galera, né? Eu quero participar. E aí, como é que foi? Como é que foi essa história? E aí que eu até perguntei, olha, eu tenho 20 e poucos reais, dá para ir? Ela falou assim, amiga, você come um hambúrguer, só mais vai, né? Vive esse momento. E aí eu fui.
e já sabe o que aconteceu, né? Então, eu tava lá com meu hamburguinho seco, comendo, mas tava, não, tô participando, não, restaurante, tudo lindo, na Paulista. E aí, na hora de pagar a conta, o pessoal falou assim, ó, deu não sei quanto, vamos dividir certinho? Deu tanto para cada um. Aí eu falei, ai, gente. Aí eu cutuquei ela, falei assim, olha, eu só comi um hambúrguer, você consegue cobrar só o meu, a parte, e divide, né? Aí eu lembro que tava todo mundo com a maquininha, já com cartão, aí falou, para, gente, parece que a moça nova só comeu um hambúrguer, né? Hambúrguer quanto que é? 10, 15, 20 reais, não sei. Só tiro dela aí, acho que dá um desconto R$ 2 para cada um, 5, não sei. Passa só o dela e aí a gente passa de novo. Para ela era algo muito simples, mas para mim eu me senti tão constrangida, tão rejeitada naquele universo que do tipo, poxa, parece que não é mesmo para eu estar aqui, né? Eu sou diferente. E aí que eu comecei a ter várias questões do tipo, não tem pessoas pretas que se parecem comigo, eu acho que eu sou a única mulher periférica que estou aqui, e aí entra muito essa síndrome do impostor, sabe? Mas Eu aí não como eu sou mereço, muito né? não mereço estar ali. Mas eu tenho muito rebolado, né? Eu falo assim, ai, gente, foi só um hamburguinho, tô de dieta, vocês tomaram milkshakes deliciosos, né? Não faz sentido. Mas aí eu passei por isso, mas eu acho que é importante falar dessa fase, até de como a gente começa a incluir as pessoas, ou de uma forma que você inclui em chamar, mas você convida para a festa, mas você não dá um passaporte para ela estar naquela festa, sabe? Então, também deixar um recado para aquelas pessoas que ouvirem que muitas vezes, quando as pessoas entram na empresa, você quer fazer essa comunhão, mas é importante você entender o momento que ela está, se ela está ali disponível, se faz ou não, para isso também não se tornar algo muito traumático. Para mim não foi, mas foi algo que eu aprendi algumas lições ali a partir dali. E a minha jornada no Grupão foi essa. Eu acho que você trouxe um gancho bom aqui, antes de você continuar a tua trajetória, né? Eu sou filho de empregada doméstica e de um porteiro. Essa é a origem dos meus pais aqui. E eu sempre ouvi, no mundo corporativo aqui, nas empresas que eu trabalhei, a galera, quando entrava nesses assuntos, tá falando de empregada doméstica, eu preciso de uma empregada, preciso disso, tal. A galera sempre criticava, sempre falava muito mal. E, cara, isso para mim, durante anos, me doía assim absurdamente, que eu falava, cara, minha mãe não rouba nada na casa de ninguém, minha mãe não tira nada de ninguém, ela acorda todo dia para trabalhar e conquista o espaço dela. E sabe o que é engraçado? Assim, depois de um tempo, né, você vai amadurecendo e você vai percebendo, eu comecei a ver assim, tipo, minha mãe comprou o primeiro carro zero dela. Eu falava, cara, essa galera que está aqui trabalhando comigo, que está criticando, tem menos poder aquisitivo do que a minha mãe, que é empregada doméstica, que trabalha com isso há 20, 30 anos. Então, para mim, fez o seguinte sentido, cara, para fazer o link aqui que você estava comentando. Às vezes não é a tua origem, às vezes não é a tua formação, não é quanto de grana que você tem, mas o quanto que você aceita, né, o preconceito do outro, né? Porque o outro tem uma visão diferente porque você é negra, tem uma visão diferente porque você é muito magro, porque você é muito gordinho, ou porque você não tem poder aquisitivo, não significa que o ponto de vista do outro está certo, mas o quanto que você deixa isso te afetar, né? E aí, na hora que eu comecei a perceber isso, cara, uma das coisas da minha vida mudou. Que eu comecei a contar para todo mundo que minha mãe é empregada doméstica e que meu pai era porteiro. Porque, cara, foi isso que me trouxe até aqui. Então, assim, se um filho de uma empregada doméstica pode, de um porteiro, pode fazer faculdade, pode fazer MBA, pode falar outros idiomas, pode viajar para fora do país, cara, e você que teve uma condição melhor, que nasceu com uma situação melhor, eu não estou dizendo que você é melhor ou pior por conta disso, mas você teve a oportunidade de chegar um passo na frente, cara, você tinha que estar muito mais ainda. Então, meu, voa, né? Tipo, não se prenda a isso. Eu acho que esse é um recado bacana para quem estiver vendo esse vídeo, que assim, cara, não importa a tua origem, importa o que está na tua cabeça, importa aquilo que você acredita, né? Aquilo que te faz bem, né? Mas você colocou um ponto muito legal. Cara, linda essa história do Groupon aqui. Mas e aí? Depois do Groupon, teve mais coisa nessa trajetória? Não, aí foi que eu descobri no Groupon que tudo que eu tinha aprendido de vendas, eu não tinha aprendido nada. Eu tive um gestor chamado Leone, ele falou assim: vender é entender para atender. Eu não esqueço dessa frase nunca. Eu acho que faz total sentido. E no Groupon, lá eu aprendi o que era uma venda consultiva, porque acho que foi uma das, eu falo isso com muita propriedade, foi uma das vendas mais complexas, porque era uma marca que as pessoas não queriam tão se associar, era comparado com a concorrência, era uma comissão extremamente alta, e mais uma vez eu tive que ser um pouco mais criativa para conseguir fugir do óbvio, né? Então, lá eu consegui, de repente, eu falo com muito carinho que eu consegui destravar algumas oportunidades que tinham ali na época,
E o mais importante, voltando ainda, é começar a enxergar o propósito nos produtos que você vendia. Então, se você me perguntar, o que você vendia no Groupon? Eu vou te responder nada. O que eu fazia era conseguir melhorar a taxa de ocupação das redes de hotéis para que eles começassem a ter um custo fixo, né? Somente com esses quartos que eles não ocupavam, e eu gerava mais empregos. Então, quando eu entendi qual era o meu propósito, que não era só colocar uma pousada na página para vender mais, e que sim, numa baixa temporada, eles mandavam a recepcionista, o manobrista, alguém embora porque não tinha grana, não tinha demanda, eu comecei a encarar aquilo com muito mais propósito, né? Então, sabe, foi Cara, algo não, muito deixa eu te cortar, pera, não, deixa eu falar que essa não dá para deixar passar. Cara, gente, para quem estiver ouvindo aqui, vocês entenderam o que ela acabou de falar? Cara, você achou um propósito de vida, assim, eu não estou aqui pela comissão, eu não estou aqui pela venda, eu estou aqui porque eu posso gerar mais empregos para outras pessoas, porque alguém que está numa pousada, sei lá, em Ilhabela, agora que essa pousada está aqui no Groupon, meu, a recepcionista não vai precisar ser mandada embora, o cara da limpeza não vai precisar ser mandado embora. Então, assim, o teu trabalho afeta uma cadeia gigantesca. Meu, ter essa consciência, primeiro, te dá um poder que você fala, meu, olha o quanto que eu posso impactar, mas do mesmo modo também te dá uma responsa gigantesca, né? Você fala, cara, eu tenho que cuidar daquilo que eu estou fazendo. Desculpa te cortar, mas achei sensacional, muito bom. Não, e foi, eu acho que começa a fazer, e eu faço até essa provocação para as pessoas que estão ouvindo, né? De quanto você começa a enxergar o produto que você trabalha, o impacto que ele tem ali na sociedade. Então, muitas vezes, a gente está falando de uma rede de empreendedores que muitas vezes tinha uma casa, construiu uma pousada, mas eles não têm muita noção dos custos fixos e variáveis deles. E isso o Groupon começou a me ensinar de como que ele consegue calcular, de como eu conseguia gerar essa taxa de ocupação, e o legal é que eu ia viajar para esses lugares, né? Então, eu olhava no olho, assim, das pessoas que no começo queriam me matar porque tiveram uma experiência ruim, mas também ali eu aprendi de falar assim, cara, eu te entendo e eu te peço desculpa pela experiência ruim que você teve, mas eu quero muito que você dê uma nova chance porque o Groupon mudou, assim como a sua empresa também. Então, isso foi, acho que, quando eu falo que o Groupon mudou minha vida, ele me fez enxergar propósito em tudo que eu começasse a vender. E aí eu comecei começar a querer fazer isso mais. Então, com o Groupon, eu acho que é importante relatar que durante essa minha jornada eu nunca tinha estudado inglês. Eu fiz um curso de espanhol no Centro de Línguas, que é do governo. Eu fiz 3 anos de espanhol, depois eu dei aula para crianças carentes em espanhol ali na minha comunidade, mas eu nunca tinha estudado inglês. E aí o Groupon, por ser uma multinacional, começou a se exigir um pouco desse inglês, mas eu tive sorte, não, talvez o privilégio, de que o Groupon começou a migrar para os países do lado. Então, aí surgiu uma oportunidade até de fazer minha primeira viagem internacional, que foi para o Chile. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar uma semana no Groupon Chile, graças a um curso de espanhol que eu fiz quando eu tinha dos 15 aos 18 anos, num centro de línguas do governo. Então, Seja, como o idioma mudou? uma oportunidade, né? Assim, eu ouço isso há anos. Eu acho que desde quando eu era, eu lembro da primeira vez que eu ouvi isso claramente, enquanto você estava falando aqui, da faculdade. Eu também fiz publicidade, né? Eu lembro dos professores falavam, meu, fala em inglês, né? Estuda em outro idioma. E o quanto que, às vezes, a gente olha para isso no momento e fala, cara, eu não vou fazer isso agora, eu não estou precisando, né? Cara, passar 1, 2, 3 anos e surge uma oportunidade, e foi o que aconteceu contigo, meu, você pode viajar para outro país porque você tinha construído uma bagagem acadêmica ali que te facilitou. Mas conta para a galera aqui, como que foi a experiência de entrar num voo internacional a trabalho? Porque eu tive uma vez essa experiência e, cara, é sensacional. Pelo menos para mim foi um negócio fora de série. Show de gafes. Eu levei aqueles perfumes, né, mais de 100 ml. Eu levei com uma necessairezinha, assim. Tinha comprado uns kits da L'Occitane, parcelei 5 vezes no cartão. Eu falei, imagina, eu tô indo pro Chile, eu quero ir cheirosa, não sei o quê. Chegou lá, a menina jogou no lixo, porque tinha que ser só 100 ml. Eu não sabia, né? E aí cheguei no Chile, na imigração, aquele nervosismo, sabe? Então, entrar no Groupon Chile, ver a mesma estrutura que tinha aqui no Brasil, entrar lá, conhecer as pessoas. Meu espanhol saiu do nível assim que foi muito rápido, né? Como
mudança da chave num país estrangeiro faz a diferença, como a cultura também importa. Então, ali no Groupon, eu comecei a acessar pessoas que eu nem imaginava, né? Poxa, às vezes eu estava conversa direta com o CEO, eu tinha esquecido de transferir o dinheiro, enfim, pediu o CEO do Groupon, me emprestou dinheiro na época, porque eu tinha dinheiro no Brasil, não tinha convertido, enfim. Então, assim, foi muito perrengue, mas foi muito bom, porque a minha mente expandiu de uma forma que parece que para um periférico que nunca tinha feito um voo internacional, nunca tinha saído do país, parece que falou assim, nossa, o mundo é gigante e como o idioma é importante de eu conseguir me comunicar, porque eu queria conversar com todo mundo em espanhol, todo mundo, e assim, sabe? Uma sensação fora de série. Eu vou contar uma historinha minha rápida aqui, só para fazer o gancho. Cara, eu tive essa sensação quando eu trabalhei no Mercado Livre, que a Camila vai falar já também como foi a experiência dela lá. Eu fui para a Argentina, fui conhecer o Mercado Livre, a matriz lá na Argentina. Cara, entrei num voo internacional, meu, sentou do meu lado um argentino. Eu não falava espanhol. Eu tava tipo no segundo, terceiro mês de Mercado Livre, eu tava estudando todo dia, fazendo um intensivão. Meu, eu fui do Brasil até a Argentina falando espanhol com o cara. Eu desci do avião de peito cheio. Eu falei, não, tô fluente. Agora encontrei minha vida aqui. E, cara, fiquei uma semana também lá. E, meu, a sensação, eu olhava para trás e falava um pouco disso. Falava, meu, vim da periferia, de uma origem simples. Cara, estudei em escola pública e tô fazendo uma viagem internacional. Estão pagando para mim trabalhar em outro país. Tipo, eu não conseguia cair a ficha direito, sabe? Eu falava, meu, que legal. Então, para quem está assistindo esse vídeo, gente, para quem quer ter essa experiência, meu, como a Camila falou, aproveitem para estudar idiomas, aprendam inglês, aprendam espanhol. Cara, são as duas línguas mais faladas no mundo. Então, assim, primeiro inglês, depois espanhol. Vai te abrir portas gigantescas. Mas, cara, conta. E aí? Como E continua aí essa eu tive a história? oportunidade de trabalhar lá, enfim, foi incrível. Acho que minha curva de aprendizado, network, conhecer pessoas, essas aproximações, acho que das empresas que eu trabalhei, eu nunca conheci o dono. Não o dono, né? Vamos falar do CEO ali responsável. E ali eu estava começando a acessar espaços, ocupar. Eu falei assim, gente, foi uma mudança, né? Até a minha remuneração, tudo mudou, as minhas condições mudaram também. E aí, o que aconteceu? Né? O Groupon foi vendido, né? A empresa acabou a operação no Brasil, ele foi vendido para o Peixe Urbano na época, então eles acabaram fazendo uma proposta para a gente para continuar ali, mas não fazia tanto sentido, eu já estava numa zona de conforto, já tinha passado vários anos ali, e aí eu falei, vou passar um período sabático, que eu só aprendi aqui no mundo corporativo que é sabático, porque para mim, na época, né, lá na periferia, era estar desempregado e estar curtindo aí alguma remuneração. Mas aí eu tive a oportunidade e aí eu fiquei, depois que eu viajei para fora, eu falei assim, não, meu sonho, eu sempre tive alguns jargões, né? Sempre falei assim, ai, tá um calor de Dubai, um frio da Patagônia. Todo mundo que me conhece dos 18 anos no telemarketing, eu falo isso. Um dia eu vou passar frio na Patagônia, não vou passar frio aqui em São Paulo. E aí eu acho que eu cocriei tanto isso que surgiu a oportunidade de eu finalmente conhecer a Patagônia, assim. Então, a saída do Groupon foi a minha saída que eu acho que junto para o mundo. E aí eu fiquei curtindo esse período sabático, conheci alguns países, o idioma mais uma vez me ajudou. E aí, do nada ali, estava curtindo minha vida, recebi uma mensagem no LinkedIn do PayPal. Eu juro que, e falo sem vergonha nenhuma, eu não sabia basicamente o que era. Eu sabia que era uma empresa de meio de pagamento, mas eu não tinha viajado para fora antes para ter tanto acesso que era o PayPal. E falou que eles estavam construindo uma área de vendas aqui no Brasil e que meu perfil faria muito sentido. Aí eu falei, gente, acho que agora é o momento, né? Vamos sair da zona do turismo, porque eu estava muito focada em travel. Então, não sei, vamos lá conversar. Eu não esqueço da minha primeira entrevista. O Corinthians tinha ganhado um campeonato um dia antes, eu estava sem voz, nenhuma quase, mas fui para a entrevista mesmo assim, falei, olha, eu estou pedindo desculpa pela minha voz, e detalhe, o PayPal era no mesmo prédio do Groupon, só andares diferentes. Aí aquilo já me deu, Entende? né, uma mexida. E quando eu entrei na entrevista, eu falei assim, olha, desculpa aí pela minha voz, né, enfim, meu Corinthians ganhou ontem, eu falei, ai, desculpa, se você for palmeirense, se eu não for corintiano, eu já perdi a vaga. Aí eu lembro até hoje que ele olhou no fundo do meu olho, ele falou assim, tamo nessa, que é Corinthians, não sei o que ela. Falei, ufa, jogada Tá bem. arriscada, mas deu certo. E aí eu consegui entrar no PayPal, e o PayPal eu posso te falar que se o Groupon era uma das vendas mais complexas, meio de pagamento se tornou um monstro para mim. Porque como era uma empresa que estava começando a operação aqui no Brasil na área de vendas, então tinha alguns onboardings que não eram tão claros, enfim, eles contrataram muita gente de mercado, da concorrência. Então, o time que estava ali comigo, basicamente, só 2 pessoas não eram de meio de pagamento. Então, eu vendi PayPal durante 3 meses, eu atendi uma carteira de small business,
Mas quando foi no quarto mês, que aí o meu gestor começou a fazer alguns treinamentos de vendas, de pitch, eu lembro até hoje que era com uma executiva sênior, estava na sala comigo, aí ela falou assim para mim, falou assim, tá, e qual que é o... Eu trabalho com multi-adquirência, né? E ela começou a falar de gateway, tal, e eu só sabia vender PayPal. Eu tinha entendido dos valores, era vender PayPal. E aí o meu gestor falou assim, cá, você não sabe vender meio de pagamento, você não aprendeu. Eu estou bem preocupado com isso, porque você já está aqui há 3 meses, o seu resultado está indo, mas você vai parar até uma faixa. Então, eu preciso que você aprenda. E o desafio que eu vou te dar é você aprender sobre meio de pagamento e dar um treinamento para o PayPal inteiro, incluindo os executivos seniors. Rondinelli, me deu uma dor de barriga, me deu uma ansiedade. Eu falei, cara, ferrou, como que eu vou aprender um negócio que em 3 meses eu já não estava entendendo e agora eu vou ter que entender mais? E aí eu acho que é um momento que todo profissional tem que ter a humildade de reconhecer as suas falhas e pedir ajuda. E eu contei ali com algumas pessoas ali no time que vieram de outras empresas e ele simplesmente me explicou que um gateway era como se fosse um motoboy. Ele levava e buscava informação e cobrava por aquilo. Ele começou a me dar exemplos tão fáceis de entender, tão palpáveis, que eu falei, é isso. E aí eu fiz até a apresentação, eu fiz uma análise SWOT, enfim, comecei a fazer uma análise de concorrência, classifiquei os potenciais parceiros até como pokémons na época, como fortaleza e fraqueza, sabe? Fiz essa brincadeira. A empresa adorou até a forma que eu comecei a conduzir, e eu tive uma oportunidade de além de sair só do perfil ali de executiva, de vendas, mas como responsável por dar treinamento para todas as pessoas que entravam no PayPal de meio de pagamento. E aí, Legal. mais uma vez, eu comecei a enxergar propósito, porque, cara, o que você fazia no PayPal? Você vendia taxa? Eu falei, não. Eu trabalhava com small business, então eu era responsável por educar aquelas pessoas a fazerem o negócio deles crescer e a gerar mais empregos. Que legal. Continuo com o gancho do Groupon, né? E ali no PayPal foi uma experiência incrível, porque diferente do Groupon, era uma empresa, acho que milhões de vezes maior. A gente tinha calls assim com o pessoal da Índia, do Japão, assim, de países que eu nem imaginava. E aí o inglês pegou, porque eu não falava inglês até então. E aí eles me contrataram e falaram, olha, cara, na sua posição, você não vai precisar falar inglês, mas eu preciso que você entenda inglês. E essa empresa, eles davam um subsídio para a gente poder estudar. Então, é muito importante também para as pessoas que trabalham, estão ouvindo a gente, trabalham nessas empresas, como é muito bom você conseguir dar condições de capacitar aquele funcionário. Não necessariamente contar com o salário dele que ele consiga investir, mas muitas vezes estimular a esse crescimento, né? E o PayPal foi o meu principal pioneiro, eu acredito, para eu estar aqui hoje, que deu esse estímulo para eu começar a estudar inglês. E comecei a estudar desde 2018. Tenho que falar isso para vocês entenderem como chegou no Google também. Então, eu estudo inglês desde 2018 com um professor particular. E já tinha o espanhol como barreira, como complemento ali. Continuei no PayPal, fiquei ali no período muito bom, e eu trabalhava com small business, só que eu sempre caía em parceiros grandes. Eu sempre caía assim, no meu colo, basicamente. Eu prospectava quando eu vi o cara era muito grande, e aí eu vi que minha cadeira começou a ficar pequena, né? Então, ali eu já não era mais uma executiva, eu era responsável por treinamento para o time de pessoas que entravam na empresa. Fiquei responsável por dar treinamento para a terceirizada, que era para o call center, que aí me estimulava muito mais, porque eu via a Camila do telemarketing para ela hoje. Mas eu queria mais, eu queria aprender mais, né? E aí eu fiz essa conversa de entender se tinha alguma possibilidade de crescimento, as vagas estavam congeladas, aquela inquietação, eu falo que a gente tem geralmente alguns ciclos de 2 anos na mesma posição, então você começa a dar aquele faniquito de querer aprender, de pedir para o gestor mais coisas, e aí eu falei assim, não, eu quero trabalhar com grandes contas, eu quero entender, porque eu preciso aprender. E aí o Mercado Livre sempre foi um grande sonho para mim. Eu sempre falava assim, não, no Meli, quero. E aí eu ranteei. Conversei com o meu gestor, alinhei que eu tinha uma posição maior. Ele falou assim, não, tudo bem, pode procurar. Aí eu comecei a rantear o Mercado Livre. E aí foi trabalhar literalmente no MELI. Para quem não entendeu aqui, a Camila falou super rápido, o MELI é a abreviação de Mercado Livre, né? É a sigla que internamente é chamado. E aqui em São Paulo existe a MELI Cidade, fica em Osasco, né? É a matriz do Mercado Livre. Durante muito tempo ela ficou aqui em Alphaville, e aí depois ela foi para Osasco, ali na região de Presidente Altino. E aí você foi para o Mercado Livre
Eu Padrão ranteei, você não sabe o que eu total. fiz. Eu entrei no LinkedIn, procurei quem eram os gerentes ou diretores ali e mandei sonho Mercado Livre. Falei assim, olá, tudo bem? Sempre tive o sonho de trabalhar no Mercado Livre, vocês são uma das maiores empresas, tal, marketplace, tal, sou especialista em meio de pagamento. Hoje, na minha carreira, eu estou procurando crescer isso, né? Sair um pouco da minha zona de conforto, quero trabalhar com grandes contas. Vi que vocês têm alguma posição em aberto e eu queria muito que vocês validassem meu perfil, que se tiver sentido, eu queria muito convidá-los para um café virtual. Eu ranchei mesmo. Na cara dura. Mandou um Cara, direct no LinkedIn e falou: Oi, sumido, tô aqui. E aí? é É isso. isso. Deu certo, né? Caraca. Deu certo, eles ficaram super empolgados com o meu perfil, porque o PayPal era um dos maiores concorrentes deles, então eles falaram, Uhum. não, preciso disso. Só que eles falaram, não, então queremos você, mas eu quero que vocês comecem agora. E eu estava saindo de férias do PayPal, tinha várias demandas que eu já tinha me comprometido a entregar, principalmente para essa galera do call center, e eu tive que falar não para o Mercado Livre, e eu fui super sincera em falar, olha, é muito o que eu quero, mas eu sou muito comprometida com algumas demandas, eu consigo, era bem no final do ano, eu estava saindo de férias em novembro, e eles queriam que eu começasse em novembro ou em dezembro. Eu falei, olha, eu consigo começar com vocês a partir do ano que vem. Se fizer sentido, né, vocês me falam, mas eu não consigo não me comprometer com o que eu já fiz. E eu tinha uma viagem dos sonhos que era para conhecer a Tailândia. Então eu joguei aberto mesmo o coração, falei assim, cara, eu tenho uma viagem para Tailândia, eu não consigo cancelar minha viagem. Tô pagando em 15 vezes, eu preciso ir. E eles fecharam a vaga para mim. Falaram assim, ó, Kai, a gente não consegue esperar, é para ontem. Eu falei, tudo bem. Quando você voltar, a gente conversa. Aí eu já voltei, mas com aquele mindset do tipo, vou trabalhar lá, porque vou trabalhar lá, vou trabalhar lá. E aí, quando eu voltei de viagem, aterrissou o avião, eu falei assim, olha, eu tô de volta e quero saber se a gente ainda pode conversar para o próximo ano, porque faz muito sentido para mim. E aí a gente voltou a conversar, as coisas deram certo. Comecei no Mercado Livre, no Mercado Pago exatamente, que é o meio de pagamento do Mercado Livre, para quem não sabe, que também é um dos maiores meios de pagamento da América Latina, tão grande quanto o PayPal. E lá eu fui para um cargo mais sênior, né? Então eu fui como executiva hunter, né? Que eu caçava boas oportunidades, mas eu entrei como semi-sênior. Eu era pleno já no PayPal e fui como semi-sênior. Fevereiro de 2020, não sei se vocês lembram o que aconteceu em março, pandemia. Né? Então, eu tinha migrado, foi, lógico, das migrações mais arriscadas e ousadas que eu fiz na minha carreira, porque eu estava numa zona de conforto incrível no PayPal, mas eu estava muito ligada ainda a propósito e a sonhos. Então, eu fiz essa migração. E aí, eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo devem ter passado por isso, onboarding online. É muito desafiador. É muito desafiador você não conhecer as pessoas e ainda se fazer presente, sabe? E o que funcionou muito comigo nesse período é você ser muito, assim, cara de pau mesmo. De chegar, começar a pingar as pessoas no Hangout ou na ferramenta que você usa. Olá, tudo bem? Eu sou a Camila, sou nova aqui. Poxa, vamos bater um papo? Vamos fazer um one-on-one? Me conta mais ou menos o que você faz. É conseguir navegar remotamente dentro das agendas e disponibilidades, mas mostrar sempre essa humildade de que você está nova, você está aprendendo, que você quer, né, saber como a pessoa navega, alguma dica. E isso que, né, deu essa mudança para mim. E Isso, lá só eu para. cuidava de E aí, para contextualizar todo mundo, foi nessa época que a gente se conheceu. Eu estava trabalhando aqui na Porto Seguro, eu não lembro como, eu acho que foi algum dos gerentes que me passou algum contato na época lá, e eu cheguei até a Camila para a gente tentar fazer uma parceria entre o Mercado Pago e Porto Seguro. A gente conversou durante um tempo ali, mas acabou não evoluindo, acabou não dando certo, muito mais por conta da Porto, que tinha outros planos na época, mas a gente se conheceu dali. Então, essa entrevista, esse bate-papo nasceu do mundo corporativo, nasceu dessa conversa. Mas, cara, e aí? Depois do Mercado Livre? Aí depois do Mercado Livre, tive esse desafio, né, de trabalhar com grandes contas, assim como Porto Seguro. Então, imagina para quem cuidava de small business, falar com Porto Seguro. Falei com empresas gigantes, assim, que tinha 11 pessoas no call, todo mundo ali. Eu falei, nossa, essa pressão. E estava indo super bem ali, trabalhando realmente com grandes contas, estava gostando do desafio. É totalmente diferente do small business, você falar com muitas vezes com B-level, com C-level. Comecei a aprimorar isso também.
Até um dia que eu estava na minha caixa, e eu acho que é importante falar que desde quando eu entrei na Melicidade, que eu vi a estrutura aqui, para quem não conhece, tem tudo na Melicidade, tem academia, tem um refeitório gigantesco, que você faz todas as suas alimentações, tem todos os mimos que você pode imaginar possível. Eu fiz até um story na minha rede social que eu falei assim, gente, eu me sinto trabalhando no Google, porque se vocês sempre souberam que minha meta da vida é Google, então sinta-se que eu estou aqui trabalhando, como se estivesse trabalhando no Google, e com benefício ainda, né, de ter saído de trabalhar de carro, de não pegar mais 5 conduções para chegar, então eu estava vivendo um outro momento, e aí eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn de uma recrutadora do Google, pedindo, né, falou assim, ó, Cá, tudo bem, tal, gostamos muito do seu perfil, queria um bate-papo com o Google, com você. Aí eu falei, gente, se o Coração deu Google até uma quer falar taquicardia, né? comigo, Aquela palpitação, não, você fala, eita! se o Google quer falar comigo, eu quero falar com vocês, com certeza, gente. Eu estou aqui de peito aberto, assim, quero falar, é o meu sonho. Porque no Meli, eu já estava pensando em ir para o Meli Publicidade, porque eu tenho essa energia muito forte de marketing dentro de mim. E aí, conversando, eu acho que é muito importante ressaltar que meu primeiro contato com o Google, eu vi uma mulher preta fazendo a entrevista. E eu comecei a chorar no meu primeiro call com o Google. Ela não entendeu nada. E aí eu falei para ela, falei assim, a primeira vez que eu vejo alguém parecido comigo, uma empresa tão grande assim e me abordando, né? E desde lá, da primeira entrevista para as próximas, foi sempre um show de emoção. Eu sempre demonstrei estar muito grata pela oportunidade e sempre falei que se eles estavam interessados em falar comigo, é que a minha jornada estava fazendo sentido, né? Então, fiz todo o processo foi bem demorado, né? Fiquei bem ansiosa, cheguei para conversar também com os meus pares no Meli, no Mercado Livre, no Mercado Pago, para mostrar, assim, olha, eu estou com uma oportunidade da minha vida, é o meu sonho trabalhar lá, estou super, assim, já querendo e eu estou em vias de fato de entrar. E aí entrou, aconteceu. Então, no Google hoje eu sou executiva de novos negócios, né? Então, eu cuido de grandes contas mesmo. A gente chama de mid-markets, mas mid-markets para o Google é contas gigantescas das outras companhias que eu atuava. Trabalho ainda com fintechs, né? Ainda muito focada em meio de pagamento, empresa de meio de pagamento, de tecnologia, todos os universos que eu naveguei. E a partir daí, do momento que eu entrei no Google, mudou muito mais a minha vida, porque eu comecei a ocupar espaços de que eu, como mulher preta periférica, nunca tinha conhecido ninguém que trabalhasse no Google. Então, as pessoas começaram a falar que eu estava inspirando, mas, na real, eu só estava sobrevivendo a um sistema que muitas vezes não inclui a gente. E aí eu comecei a enxergar mais propósitos ainda. E quando eu entrei no Google, eu encontrei muita gente parecida comigo. Eu encontrei muita gente preta, encontrei um quilombo, praticamente, sabe? E quando entram pessoas pretas assim, são empresas realmente que promovem a diversidade de fato. É claro que a gente está cada vez mais caminhando para isso, mas eu me senti em casa, me senti pertencente. Eu vi pessoas que eram periféricas como eu vi pessoas que vieram do telemarketing como eu e que também estavam em cargos de liderança, né? Então a Red é uma mulher preta hoje do meu time. Isso, sabe, dá um gás, a representatividade do tipo, eu posso também, eu quero. Então, hoje, se vocês me perguntarem o que eu faço no Google, eu vou te responder a mesma coisa. Eu continuo ajudando as empresas a venderem mais, a crescerem mais, e quanto mais elas crescem, mais empregos elas geram, e assim vai se tornando, né, um looping, né? Então, hoje, basicamente, eu tentei dar um contexto super rápido, e importante como 2018 para cá, essa intensividade no inglês mudou muita coisa, né? Então, talvez se eu tivesse procrastinado, deixado para trás o inglês, mas como eu comecei a fazer muito ativamente, abriu essa porta para estar aqui hoje. Então, as pessoas sempre me falam, você teve muita sorte. E eu sempre falo, sorte sem preparo, igual a nada. Então, você tem que se preparar, né? E eu quero muito deixar essa mensagem até para as pessoas que sonham também, que em trabalhar numa grande empresa. Uma vez no PayPal eu cheguei para o meu gestor e falei, olha, eu quero fazer uma pós, eu preciso fazer uma pós, eu quero fazer. Ele falou assim, cá, foca no inglês. Foca no inglês, principalmente pessoas pós-graduadas na mesma posição que você, no mercado tem várias. Pessoas que têm um inglês avançado para algumas posições são cada vez mais, sabe, difíceis de encontrar. Foca no inglês. E se ele não tivesse me falado isso, talvez eu tivesse mergulhado em outra coisa que hoje não faz sentido nenhum até para eu exercer,
eu não estaria aqui, acho que até ter nossa conversa com você, sabe? Então, a minha mensagem é, principalmente para mulheres pretas ou pessoas periféricas, hoje a gente tem internet, que dá esse acesso universal à informação. Então, utilize o tempo para estudar, para entender, para se provoque, né? Principalmente idiomas, tenta forçar o teu cérebro, assista seriados em inglês, filme em inglês, coloca a legenda, mas tenta, sabe? Porque nunca é fácil, e principalmente para a gente é um pouco mais difícil, mas não é impossível, sabe? Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar para todo mundo que está escutando. Cara, depois dessa não tenho mais nada para falar nem para perguntar. Gente, que papo bom. Camila, muito, muito obrigado, cara. Assim, foi genial. Acho que uma trajetória de vida muito bonita, muita coisa aqui de superação ao longo dessa trajetória. Você construiu, você galgou a tua carreira, né? Você foi atrás e conquistou o teu espaço. E eu tenho certeza que inspirou e que vai inspirar mais pessoas a conseguir correr atrás, independente de serem, como você usou a expressão, pretas ou não, né, serem periféricas ou não. Tem uma mensagem muito bacana aqui de correr atrás, de estudar, e como a gente falou, né? Estudem idiomas, né? Isso vai te abrir oportunidades. Como é o nome do nosso canal, isso vai te deixar de portas abertas para oportunidades quando elas surgirem. Camila, muito obrigado pelo carinho, pela conversa, pelo papo gostoso aqui. Estaremos sempre de portas abertas aqui. Queremos voltar a falar contigo aqui em outras oportunidades, para você contar cada vez mais como tua carreira está evoluindo. Muito, muito obrigado de coração pelo nosso papo. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade e visibilidade também. Enfim, depois eu acho que vocês podem compartilhar meu LinkedIn, meus contatos também. Vamos colocar todos. Dicas que precisar, eu sou super aberta e minha missão é sempre trazer dos nossos para cá. Então, o último recado é sempre entender que não é só o propósito da empresa, a gente sempre tem que ter um propósito de vida. Né? Então, hoje, o meu propósito é ensinar as crianças, enfim, a nossa próxima geração a falar idiomas. Então, se cada um tiver um propósito que a gente conseguir melhorar o mundo 1% e a gente conseguir, né, deixar um mundo um pouquinho mais diverso e mais inclusivo, então a meta está batida. Então, obrigada aí mais uma vez. Se precisarem, eu estou por aqui. Combinado, e a gente coloca na descrição aqui todas as tuas redes sociais para a galera acessar e te conhecer com detalhes. Galera, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de comentar se gostaram, deixem um like nesse vídeo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.